Sejam muito bem-vindos ao Business Develop Hub, aqui diretamente dos estúdios da TVC. Este é um espaço criado para compartilhar ideias, experiências e visões sobre como desenvolver grandes negócios. Aqui conversamos com investidores, empreendedores e líderes empresariais que estão à frente de projetos relevantes, transformando oportunidades em resultados. A proposta do programa é levar até você a visão de quem realmente constrói negócios no dia a dia, entendendo como nascem as oportunidades, quais são os desafios do caminho e o que faz um projeto se transformar em um grande sucesso. Hoje eu trago um grande profissional, experiente, Pedro Magalhães, um profissional altamente respeitado no desenvolvimento imobiliário. Ele é diretor de novos negócios da CTV Group e vai contar um pouco da sua trajetória, um pouco da sua história e, fundamentalmente, como faz desse profissional uma referência de mercado em estruturação e desenvolvimento de negócio imobiliário. Pedro Magalhães, um prazer te receber aqui. Obrigado, Marcelo. O prazer é todo meu. Uma satisfação estar aqui inaugurando esse programa. Uma honra. Falar um pouco da nossa expertise em desenvolvimentos e estruturação de negócios. Então, muito obrigado pelo convite, uma grande satisfação estar aqui. O prazer é todo nosso, receber grandes profissionais, é uma honra iniciar esse novo segmento, né, o Business Develop Hub, com um profissional altamente respeitado, requisitado e que é sinônimo, sem demagogia, de bons e grandes resultados. Pedro, queria entender e levar ao nosso público um pouquinho da tua história, né? Quer dizer, quem é o Pedro Magalhães, esse empresário que todo mundo quer trabalhar? Bom, eu sou engenheiro de formação, né? Eu me formei em engenharia civil, com ênfase em produção. Tá? Ali eu já vi que a questão da ênfase da produção, né? Vendo um lado diferente, não só o canteiro de obra, já me atraiu um pouco. Mas no início eu comecei, curiosamente, fora da obra, da construção civil. Eu, no final da faculdade, eu participei de um programa de trainee para a Coca-Cola. Legal. Passei e acabei seguindo aquele programa de trainee, daqueles bem clássicos, tá? Entram tantos, só alguns ficam até o final, etc. e tal. E aí eu consegui, né, ser um dos concluintes do programa de trainee e assumi a gerência de engenharia da Coca-Cola. Fiquei lá por 2 anos, mas não me identifiquei com a indústria. Ok. Muito igual, muito todo dia. Uhum. Linha de montagem. Linha de montagem, né? Você tinha uma diversão uma vez por ano na reforma. O resto era basicamente cotidiano. Posteriormente, por conta disso, eu resolvi buscar novos desafios. E aí eu curiosamente, fui efetivamente para a obra. Eu assumia como head regional de uma empreiteira de São Paulo. Fazia obras de fundação, contenção. Então, fiz muitas obras nesse sentido. E foi ali que eu tive a primeira experiência comercial. Pé no chão. Os dois. Pé no chão de fábrica, vamos dizer, né? No chão de obra, mas também a primeira experiência comercial. Por quê? Depois da gente implantar a primeira obra, montar time e tudo acontecer, meu chefe, na época, o dono da empresa, disse, olha, agora a gente precisa de contratos. Aí eu falei, tá bom, então, quando os contratos vierem, estamos aqui à disposição. Ele disse, não, eu preciso que você consiga os contratos. Eu falei, não, mas eu não sei fazer isso. Nunca fiz a parte comercial e tal. Ele falou, não, mas você conhece bastante gente, você fala bem, procura conversar aí nas empresas que você vai conseguir. E se você conseguindo, eu te pago uma comissão. Eu falei, gostei desse negócio. E aí, interessantemente, 1 ano depois realmente deu certo. 1 ano depois, a filial dava um resultado maior que a matriz, que era São Paulo, né? E aí também as coisas vão acontecendo, né, muito naturalmente, né? Um dia eu estava numa obra da Cirela, o engenheiro da Cirela falou, você tem todo o perfil comercial, você não devia estar em obra, apesar de você ser engenheiro. Eu vou te indicar para o comercial aqui da Cirela. Eu falei, pô, isso aí é grande, né? Aí ele me indicou, eu lembrei que tinha um amigo que tinha trabalhado na Cirela, procurei ele falou, olha, rapaz, você vai se encaixar lá como uma luva. Ligou para gerente da vaga, né? E disse, tem uma pessoa aqui que foi indicada para vocês, eu quero reforçar a indicação. E aí fui para a Cirela, lá eu comecei a aprender um pouco sobre desenvolvimento imobiliário, né? Eu já tinha alguma expertise herdada
de família, meu pai era do segmento, então já tinha algum conhecimento. E aí lá fui desenvolvendo, atuei como gerente comercial, mas queria mais, né? Eu fui me interessando tanto pela questão da estruturação e do desenvolvimento de negócio, que eu queria ter uma experiência mais abrangente, né? E a oportunidade acabou vindo. E aí eu fui para João Fortes, Engenharia, para assumir a filial Brasília, tá? Já como diretor adjunto. E foi uma experiência incrível, porque era como se fosse um laboratório de ensaio, assim. Eu tinha uma praça, uma operação de bom tamanho, da qual eu fiz tudo, né? Desde a compra do terreno até a venda das unidades. Então ali foi uma experiência espetacular. Foram 2.600 unidades lançadas, comercializadas e construídas ao longo de 5 anos e meio que eu fiquei lá. De lá, a gente tinha uma operação muito grande em sociedade com Opportunity. E aí eu recebi um convite do Opportunity. O Opportunity, naquele momento, até mais ou menos naquele momento, ele só investia em negócios imobiliários, tinha um papel de investidor. E depois passou por uma transição no qual se tornou realmente um player do mercado, uma incorporadora. Né? E aí, nesse processo, eu fui convidado e assumi a área comercial lá. Então, eu ainda fiquei mais 3 anos no Opportunity. Acho que foi também um case, assim, que a gente foi de um investidor, uma empresa assim, pouco conhecida para o público final, para líder de mercado. Lógico. Né? Ali, e hoje? Junto da Cerela. Aí, em 2017, eu resolvi arriscar e fundei a Progress, né? A Progress incorporadora. No início, era só uma estruturadora de negócios. No primeiro ano, a gente já estruturou 3 negócios. Fantástico. Então, foi um primeiro ano bem promissor, né? E depois, por força de investidores que acreditavam nos nossos negócios, a gente passou a incorporar. E aí a Progress virou uma incorporadora, fez seus primeiros lançamentos. Em 2024, a gente fez um movimento estratégico, que foi a fusão com a CTV, criando o grupo CTV, do qual a Progress passou a ser uma das marcas. Então a gente tem a marca CTV, que atua no mercado econômico, a Progress atuando no mercado médio alto padrão, e agora criamos, no final do ano passado, a Vinia, que é a loteadora, a empresa que vai atuar no segmento de urbanismo, loteamento. Isso acumula hoje o grupo quanto em VGV? A gente tem um land bank, não para esse ano, né? Até porque vai ser um ano mais curto, por conta de eleição e COP, etc. Mas a gente tem hoje dentro de casa um land bank na faixa de 1,2 bi. Que maravilha. E crescendo. Que maravilha. Crescendo. 10 canteiros. Que maravilha. Empresa, graças a Deus, está indo de vento em popa. Pedro, é uma experiência, evidentemente, Cirela, Opportunity, enfim, agora, evidentemente, você com a sua empresa e crescendo, e a gente tem acompanhado a evolução e cada vez mais oportunidades surgindo. Eu queria que você falasse um pouquinho, antes que a gente entre mais no detalhe do programa, como é que está o mercado imobiliário hoje? Quer dizer, como é que você está enxergando essa evolução? Como é que é o panorama hoje do momento? Olha, o mercado imobiliário nos últimos anos, ele amadureceu muito, né? Eu vivi esse amadurecimento, né? Então, por exemplo, eu lembro em Brasília que teve a onda dos distratos, e o judiciário não estava pronto para lidar com aquilo, né? Então o cara comprava uma unidade, o mercado desvalorizava, o judiciário ordenava distratar, devolvendo o valor corrigido, mas aquele valor virou tijolo, né? Então como é que você devolve? Então o mercado passou por esse amadurecimento e hoje eu diria que o mercado está muito mais maduro. Tá? A lei da incorporação se desenvolveu, né, com o advento do patrimônio de afetação e do RET, e a ponta também se desenvolveu. Acho que muito também pelos meios de comunicação, né? Hoje o comprador final conhece muito mais do que é a incorporação imobiliária e do que é o investimento em real estate, né? Então, veja, a Selic alta, em tese, é um inimigo da produção, né? Porque para que você vai investir? Por que o investidor vai tirar o dinheiro do banco para botar na produção se está rendendo bem no banco, né? Mas o consumidor final já entendeu que a Selic alta por muito tempo não se sustenta. Então esse é um bom momento de comprar imóvel. Porque quando ela cair, a tendência do imóvel, que é o ativo seguro, o ativo real, é subir. Né? Então essa alta da Selic não freou o mercado. Tá? O mercado tá aquecido. Agora, está aquecido de forma madura, não é um mercado de oba-oba. Hoje você
precisa realmente ter um bom produto, numa boa localização, enquadrado em preço, com fluxo de pagamento. Se você consegue fechar essas premissas, você tem um produto vendedor e vai conseguir vender. Então, o mercado está assim, aquecido, desde que você esteja corretamente posicionado. Que bom, maravilhoso. A gente tem acompanhado grandes lançamentos, Sim. principalmente no centro da cidade, evoluindo. O que lança vende e bem, né? Verdade. Então a gente que trabalha também nesse segmento de desenvolver negócio, é muito oportuno você que está nos ouvindo ficar ligado, quer dizer, o mercado está aquecido, o mercado está comprando, o mercado está vendendo, então é o momento de se adequar e, evidentemente, estar próximo desses players que estão realmente acontecendo. Pedro Magalhães, o programa, evidentemente, agora nesse foco de business development, queria entender, vindo de você, um profissional, o que é desenvolver um negócio, evidentemente, no segmento imobiliário? Quer dizer, quais são essas etapas, o que você enxerga, quais são as suas premissas? Fala um pouquinho desse passo a passo para que isso lá na ponta seja um sucesso. Bom, vamos lá. Primeiro conceitualmente, depois vamos para alguns insights assim que são feeling, que são coisas que você vai aprendendo ao longo do tempo. Conceitualmente, desenvolvimento imobiliário é prospectar, identificar as oportunidades, ou seja, imóveis, terrenos, etc. Parte daí. Parte daí. Essa é a primeira parte desse processo, que consiste de 5, 6 etapas. Depois você faz todo o levantamento de potencial edilício, né, normas urbanísticas daquele imóvel, avalia o que pode ser feito, faz um primeiro estudo arquitetônico, que a gente chama de estudo de massa, né? Faz uma pesquisa de mercado, muita coisa a gente já tem pelo feeling, mas é importante sempre estar ouvindo as imobiliárias, contratando as empresas especializadas para analisar mercadologicamente aquilo ali. E com base nessas informações, o que você pode fazer construtivamente, né? O que o mercado aceita, você faz a viabilidade econômica, tá? Que aí tem planilhas, tem softwares hoje para fazer isso. Uma vez feita a viabilidade econômica, você entende se financeiramente o negócio é interessante ou não, né? Se esse negócio for interessante, você parte para a compra, você adquire o bem, né? E começa o processo de licenciamento, aprovar junto aos órgãos competentes. Prefeitura, no urbanismo, bombeiro, meio ambiente, etc., né? Uma vez aprovado, você faz o memorial de incorporação, que é o que permite você vender a fração ideal, que é a futuro direito, a futura ascensão, né? Ao futuro imóvel que será construído. E aí você faz a parte de marketing e comercialização, vende as unidades, depois vem a obra, constrói o imóvel e depois você dá assistência técnica, ou seja, você garante a qualidade daquele imóvel. Falando assim, conceitualmente, essas são as etapas. Agora, para um desenvolvimento ser realmente efetivo, tudo parte de, principalmente, comprar bem. Então, a primeira etapa, ela é fundamental. E o que você tem que estar atento, né, nessa hora? Porque o incorporador imobiliário, ele realmente ganha dinheiro quando a região valoriza. Então você tem que estar atento aos movimentos urbanos. Você tem que estar comprando em regiões que são vetor de desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento está chegando lá por força das entidades públicas, ou seja, a prefeitura ou o estado estão levando infraestrutura, estão fazendo vias, estão levando transporte de massa, estão fazendo saneamento, dependendo do local, etc. Então isso tende a valorizar a região, né? Ou regiões que estão passando por revitalizações. Um grande exemplo é o centro do Rio de Janeiro, né? A prefeitura hoje tem um programa de incentivo ao centro do Rio de Janeiro que está perdendo, não totalmente, mas parcialmente a sua característica comercial, empresarial, e adotando uma característica mista, que é adequada. Na verdade, você vê o exemplo de São Paulo. São Paulo você trabalha e vive bem próximo em praticamente toda a cidade. Uma tendência. Né? Uma tendência. Mundial, não? Mundial. Se você olhar hoje, por exemplo, na Inglaterra ou até na Ásia, ali, Singapura, né, os Emirados Árabes, você tem os famosos power centers, né?
que são edificações que concentram todos os segmentos. Então você mora, você faz compras, você trabalha, tudo num raio. Tudo naquele raio, ou às vezes até na mesma edificação. Uma edificação, um conjunto tudo prático. Que tem de tudo. Muito prático, muito funcional. E é o que você tem produtos para várias idades, para várias faixas etárias, né? Mas é o que a nova geração busca, né? Então, e também, assim, acho que um senior living, ou seja, uma moradia para pessoas mais velhas, também carece de uma estrutura fácil, né? Ela já não está mais querendo sair, pegar carro, etc. Então você tem, nos dois extremos aí, uma tendência por isso, né? A geração mais nova agora também não quer ter carro, né? Se puder resolver tudo ali mais ou menos incrível, onde ela mora, uma mudança total. Isso também vem muito hoje com essa tendência dessas unidades residenciais, desses apartamentos compactos, né? Quer dizer, hoje o famoso estúdio, né? Que na verdade é o antigo kitnet, né? E que realmente é uma tendência, tudo prático, tudo. Eu vejo muito a garotada, esses jovens, né? Querem tudo prático, quer dizer, tá tudo ali, come em casa, ou come na rua, não quer dor de cabeça, ele quer focar no trabalho e, evidentemente, evoluir. Como é que você está enxergando essa evolução? Quer dizer, hoje eu vejo apartamentos de 17 metros quadrados. Como é que você vê essa evolução, principalmente no centro da cidade do Rio de Janeiro? Vejo com muito bons olhos. Eu acho que esse é o caminho natural do centro. Eu acho que o Rio tem um potencial turístico enorme, impressionante, até mal explorado. É verdade. Né? Museus, prédios históricos. Eu acho que a prefeitura hoje tem essa visão, busca isso a passos lentos, porque foram muitos anos que isso não foi devidamente explorado, então não é do dia para a noite que você vai transformar isso. Mas hoje a prefeitura está focada nisso. Riquíssimo o centro da cidade, riquíssimo. Né? Riquíssimo. E o Rio tem um potencial turístico que era para ser uma das maiores potências econômicas só por conta disso. É verdade. Mas isso vem sendo trabalhado e eu acredito que os estúdios eles têm um caráter misto nisso, que eles tanto servem para o investidor que está buscando se beneficiar desse potencial turístico, que pode ser de lazer, mas pode ser também business, afinal, estamos falando da segunda maior cidade do país, então com potencial também do turismo business muito grande, como São Paulo tem. Próximo do aeroporto, muito próximo do da Zona Sul, muito bem localizado. Mas tem também, a gente evidenciou isso no nosso último lançamento, o Agora, na Praça Mauá. Que foi um sucesso, né? Sucesso absoluto, vendeu tudo. Em quanto tempo? O da Rua do Acre a gente vendeu em 2 horas. Quantas unidades, Pedro? 160 unidades. 2 horas. E aí a gente já tinha uma carteira, comprou o imóvel da Praça Mauá. E aí demorou um pouquinho mais, mas em um mês vendeu 100%. Sensacional. As últimas unidades no topo, vista mar, né? R$28 mil metro quadrado. Quem diria, o centro do Rio de Janeiro vendendo. Preço de Barra da Tijuca. De Barra da Tijuca, de Zona Sul, dependendo do ponto, né? Sensacional. E uma característica interessante, 30% dos compradores eram usuários finais, compraram para morar ou para ter um ponto. Então você vê que não é só o investidor. Estão acreditando. Estão acreditando. E hoje você tem muitos produtos no mercado, né, Marcelo? Você que está atuando como developer também, já viu que a gente tem, por exemplo, com a queda da Selic, um produto que eu acho que já tá se desenvolvendo em São Paulo e vai vir com força para cá, é os multifamilies, né, que são produtos para alocação, que aí foca muito nisso, né, o estudante, né, quem está naquele momento de vida que descobrir, né? Que quer uma coisa prática, né? Não precisa de muito grande, o cara passa a maior parte do dia na rua, ele quer chegar, ter infraestrutura para ele botar uma roupa para lavar, tudo funciona. Restaurante para ele comer e dormir, tomar o banho dele. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal, como um padrão meio americano, né? Tudo prático, né, cara? Eu vejo de forma uma forma de ser eficiente na vida, né? Porque assim, momentos de vida, né? Todo mundo já sonhou em ter aquela casa, cachorros, piscina. Ok, é um sonho muito legal, válido. Mas em algum momento da sua vida você quer eficiência, né? Você quer trancar a porta, você quer ir viajar, você quer estar tranquilo, você quer ter o serviço. Então é uma forma eficiente de se viver. Dependendo do seu momento de vida, pode ser perfeito para você. Que é qualidade de vida, né? Quer dizer, ter tempo, evidentemente, para viver a vida que está aí para ser vivida.
Pedro, em cima dessa questão de business developer, que você é craque, e realmente o seu histórico comprova isso, todos esses negócios dependem de investidor. Né? Quer dizer, tudo depende de capital para que isso ganhe corpo e, evidentemente. Como é que é essa relação com esse mercado de capital, com esses fundos, enfim, e quais são as premissas, né, para que o investidor, seja fundo, seja o family office, enfim, veja esse negócio com bons olhos? O que tem que ter? Muito interessante essa colocação, porque isso foi uma transformação que houve no mercado imobiliário, né? Antigamente, o incorporador era o detentor do recurso ou parte do recurso para fazer o desenvolvimento imobiliário. Depois entravam os bancos fazendo ali o financiamento da produção e tal, ou os próprios adquirentes, né, com o próprio fluxo de pagamento. Aí você tinha várias modalidades, né, obra por ADM, etc., cooperativas e tal. De um tempo para cá, os bancos primeira linha, os grandes bancos tiraram um pouco o foco nesse sentido. E você tem a Caixa a Caixa Econômica Federal, fazendo o financiamento à produção, vamos chamar assim, e o financiamento dos clientes no econômico. Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida e SBPE. Mas só depois que o negócio já está performado, ou seja, já tiveram vendas, a obra já começou. Tá, e o carrego até ali? Muito bem, vamos deixar isso aqui. No mercado médio alto padrão, você não tem a Caixa, então os grandes bancos desaceleraram. Então hoje, a tendência atual é o incorporador ser um prestador de serviço dentro desse grande processo que é a transformação imobiliária, a incorporação imobiliária. E a figura das gestoras de recurso, dos family offices, dos bancos, que eu vou chamar aqui de segunda linha, mas eu estou querendo dizer, não são os grandes bancos que estão se diversificando, passarem a investir nesse segmento. Então, o que o estruturador imobiliário precisa enxergar nessa hora? Primeiro, ele precisa levar um pacote bem fechado para esse investidor. Muito claro qual é o investimento, qual é a velocidade de retorno, qual é a taxa interna de retorno, resultado final, qual é o papel dele nessa operação dele incorporador, papel do investidor, que momento que ele entra, que momento que ele sai, né? Que aquele projeto realmente é aprovável, né? Então você já tem que ter feito as consultas prévias e tal. Por quê? Aí respondendo a sua segunda pergunta. O que o investidor olha? No fim do dia, ele olha duas coisas. Uma, o risco que ele está exposto, né? Então, assim, no papel pode ter um resultado muito lindo, mas se envolve muitos riscos e aquele projeto pode atrasar, o próprio custo financeiro pode matar o resultado. Então, o risco do negócio é um ponto crucial a ser avaliado. Crucial que eles avaliam, evidentemente. Então, assim, quando você está adquirindo imóvel, vários pontos podem levar a isso. Adquirindo o imóvel, muitos pagamentos vinculados a prazo e não a ritos, ou seja, não vinculados à aprovação do negócio, aprovação do projeto, às licenças de obra, ao lançamento, podem sufocar o resultado, matar o resultado do projeto. Obras muito complexas. A obra, depois da pandemia, encareceu muito. Então, hoje, o segredo para se ganhar dinheiro num negócio imobiliário é vender mais e construir menos. Então, uma obra muito complexa ou um projeto pouco eficiente, o que é eficiente? Tem muita área para pouca área de venda. Muita área construída para pouca área de venda. Num projeto assim, se você perde um pouco ali a mão, por motivos que às vezes estão alheios ao teu controle, do custo de construção, isso já pode matar o seu resultado. E o investidor, ele não quer tomar esse tipo de risco. Então, quando você leva um negócio para o investidor, você tem que estar seguro de que toda a questão fundiária, ou seja, a documentação do imóvel está redonda, que toda a parte de legalização, né, parâmetros urbanísticos são viáveis, que a negociação de pagamento do terreno acompanha os ritos do desenvolvimento imobiliário, aprovação de projeto, lançamento, início de obra, entrega, né, onde está... E todo um planejamento. Todo um planejamento para acompanhar aquilo. Se você consegue mitigar esses riscos de engenharia, etc., você tem um projeto atrativo para o investidor. E, obviamente, o resultado. Só que o investidor olha o resultado muito mais em remuneração do recurso do que, por exemplo, um índice, um indicador de desempenho do incorporador é o lucro sobre VGV, ou seja,
lucro sobre o valor ofertado ao mercado. O investidor já olha muito a TIR, a taxa interna de retorno. Por quê? Ele está aplicando o dinheiro que ele captou no mercado. Então, ele captou o meu, captou o seu, captou o do pessoal. E, obviamente, ele tem obrigação fiduciária para com esse dinheiro. Por isso que ele se preocupa com risco. E ele quer remunerar esse dinheiro. Por quê? Você, investidor final, o que você se preocupa? Eu botei X lá dentro e eu quero rentabilizar Y em cima disso. Então, eles olham muito a taxa de retorno que esse investimento vai dar para ver se ele consegue pagar a rentabilidade que ele prometeu ou aspiracionou para o investidor e ter o resultado dele também. Até para se tornar atraente perante aos seus clientes. Quer dizer, olha, esse fundo realmente... Senão voltamos àquilo que a gente falou no início, né? O investidor prefere deixar no banco, no CDI, etc. Então, de fato, quer dizer, essa questão de corporação imobiliária é um negócio, é um grande negócio, financeiramente falando também, porque ao invés de deixar no banco, o cliente coloca no fundo e esse fundo está gerando receita, está gerando lucro e por aí vai. E como você colocou, hoje a grande mudança do mercado dos últimos anos foi a entrada de outros tipos de investidores, as assets, as gestoras de recurso, os family offices, que hoje sempre investiram no mercado imobiliário, mas hoje estão fazendo isso de forma mais direta e mais profissional. Hoje tem muito fundo imobiliário atuante, pelo que a gente vê, muito, né? Muito. Quando eu fundei a Progress, ela foi fundada com esse foco, tá? De procurar esse tipo de investidor. Na época já existiam, obviamente, muitos fundos imobiliários, mas a maioria dos fundos do Brasil, não lembro agora exatamente o número, mas a imensa maioria eram fundos de renda, ou seja, compravam lojas performadas, que tinha um banco, que tinha uma farmácia, então não era focado em desenvolvimento, era focado em renda. Build-to-suits, etc. De um tempo para cá, isso vem mudando, isso vem se transformando, e hoje a maioria dos fundos está migrando também para o desenvolvimento, porque o desenvolvimento dá muito mais dinheiro, oferece muito mais risco, é claro, mas dá mais dinheiro, dá mais retorno. Sensacional. Pedro, a gente troca, né, evidentemente, negócios, e eu vejo muito da tua competência, do teu olhar em oportunidades. Você é muito rápido, né? Quer dizer, você gosta ou não gosta, é muito rápido, né? Quer dizer, a tua definição para go ou não go, né? Quer dizer, seguir ou não seguir. E eu vejo muito o teu olhar em oportunidades que ainda não enxergaram, e você é rápido nessa embalagem, você é rápido nessa conexão. Por exemplo, existem muitas áreas hoje, um exemplo, o shopping center, né? Quer dizer, os shoppings estão mudando o seu perfil. Precisam mudar, né? Precisam mudar, o mundo mudou, essa vinda do e-commerce fez com que grandes magazines, grandes lojas, grandes âncoras deixassem ou reduzissem os seus espaços nesses ambientes e, evidentemente, criando aquela estrutura física, espaços ociosos. E você está ocupando esses espaços com ideias fantásticas, né? Fantásticas, e eu acelerando muito, já tendo aí no seu land bank já shoppings apalavrados e assinados com você. Como é que você está vendo isso? Você é rápido nisso, né? E você também, né? Que muitas dessas oportunidades você participou. Vejo assim, como você colocou, os shoppings estão passando por um momento de adequação, né? Eu acho que eles vão eles não vão deixar de existir, mas eles vão mudar o perfil, acho que eles vão ficar muito focados na prestação de serviço, tá? E aí, ou seja, vão ter restaurantes, vai ter cinemas, uma coisa muito mais entretenimento e serviço também. Okay. Dentro dessa linha do serviço, né, a gente vem tendo algumas ideias, que são, né, o segmento de saúde, eu acho que é um que pode funcionar muito bem dentro do shopping. Né? Necessário. E para o segmento de saúde é muito funcional, né, porque o shopping você tem concentração de público, você tem um fator muito grande, muito importante dos shoppings, e aí você tem que olhar a característica do lugar que você está, né? Então, se é uma verdade aqui, pode não ser em outro lugar. O Rio de Janeiro, infelizmente, tem um problema de segurança, né? Então, o shopping é um lugar seguro. Totalmente. É um lugar que você tem segurança, comodidade, conveniência, conforto. Né? Então, por que não um residencial numa área de shopping, dentro de um shopping? Né? É uma tendência, né? É uma tendência, algo que a gente vem trabalhando com alguns grupos, a gente já assinou com alguns grupos. Morar dentro do shopping. Olha que praticidade. Você está seguro, você está bem localizado, porque os shoppings
geralmente, a grande maioria, são bem localizados. Totalmente. Né? No meio, né? É o grande hub, né? Quando não são, eles passam a ser, né? Eles verdade. viram o grande hub da região. É verdade. Então você está bem localizado, perto, geralmente, de transporte de massa eficientes. Isso é uma ideia né? fantástica. Vagas, você tem abundância de vagas em shopping, né? Que hoje é um problema. Por exemplo, a legislação do Rio de Janeiro, poucas regiões, ela permite o sobressolo, né? As vagas num pavimento, você perde potencial se você fizer vaga num pavimento acima do térreo. E hoje fazer o subsolo é muito caro, lembra do que eu falei, é importante você vender mais e construir menos. Então fazer o subsolo às vezes é um impeditivo hoje. É um custo de obra caro. É um custo de obra elevadíssimo, que o Rio você tem o problema da subpressão, né? A água, que o solo aqui é muito cheio de água e essa água cria um empuxo, então você precisa ter uma laje pesada, aí estão entrando mais na engenharia técnica, né? Os shoppings têm abundância de vagas, geralmente são grandes áreas, então você não precisa fazer esses subsolos. Então, tem vários fatores que tornam a construção em shoppings interessante, tanto no real estate, para o residencial, quanto negócios, serviços, né? Então, build-to-suits para serviços, igual estamos estruturando alguns no momento. Então, que legal. Vejo como uma tendência e acho que vai acontecer no Brasil inteiro. E para o shopping é maravilhoso. Maravilhoso. Está levando um público garantido, evidentemente, um valuation para o ativo. Sensacional. Está levando um público que vai realmente usar as instalações do shopping todo dia. Todo dia. Né? Fato. Fato. E como vai virar serviço? Vão ter mercados, vão ter farmácias, vão ter serviços gerais. Então, é muito importante essa colocação, fiz questão de te perguntar isso, porque o mundo é muito rápido, né? Quer dizer, as transformações são muito rápidas e esses grandes Boeings, esses grandes transatlânticos de empreendimentos, se não fizerem essas mudanças ou estarem atentos a ouvir e, evidentemente, abraçar oportunidades, passou, o mundo acabou e foi, né? Então, realmente, você precisa estar atento. Eu fico muito empolgado com esses novos desafios, que é ocupar espaços que ainda não, ou se já enxergaram, tem que ser mais rápido. É isso. Né? Pedro, voltando um pouquinho rapidamente na questão imobiliária, eu vejo também dentro do seu pipeline empreendimentos possíveis não para venda, mas sim para locação, né? Tem um nome específico para isso, que também é uma tendência, né? Quer dizer, tem espaços que não querem vender o ativo, mas querem retrofitar e querem locar. Né? Como é que você vê isso, Pedro? Marcelo, vejo como a próxima tendência, a próxima onda do mercado imobiliário. Uau! Acho que você foi num ponto muito relevante. Esses são os multifamilies, né? São empreendimentos feitos para renda. Né? Claro que você tem algumas premissas, como a gente colocou aqui, por exemplo, o público jovem, estudante, adere muito a esse perfil de produto, ou seja, ele quer estar perto, ele quer estar na cidade que ele escolheu para estudar, perto da instituição que ele está utilizando, ele não necessariamente quer comprar um imóvel, né? E ele também não necessariamente quer alugar um imóvel, até porque existem dificuldades. Eu lembro quando eu fui para Brasília, eu fiquei num long stay. Documentação. Porque senão você precisava ter um fiador e etc. Então, long stay tá ótimo. Fecha um contrato aqui de 6 meses, de 1 ano, e fico aqui, etc. e tal. Para mim, um quarto-sala era funcional, porque a Brasília tem essa tendência do público que vai e vem durante a semana, né? Então, eu vejo como a próxima tendência do mercado. O outro público muito forte para esse é o senior living, né? O público que já fez, agora está se aposentando, quer ter uma vida mais eficiente, como a gente falou. Viver, né? Viver. E para que ele vai ter uma casa, um apartamento, e funcionário, super e manutenção, custo, né? super custo, e cozinheira, e diarista, e etc. Ele mora num local com todo o serviço, ele sai, tá arrumado, tem ali a lavanderia, usa. Então, eficiência, né? Existe um dificultador, que a gente já falou dele, que é a Selic alta. Né? Então, hoje, a gente está na fase da oportunidade para esse tipo de projeto. Ou seja, é a hora de procurar esses imóveis e começar a transformação deles. Hoje, talvez a rentabilidade não seja a melhor possível, porque comparado com a Selic, então você vai ter que embalar muito bem esse produto, né? Ele vai ter que ser muito funcional, muito eficiente, né? Muito atrativo para a pessoa ver valor e pagar um valor ali coerente com a rentabilidade que você precisa. Mas com a queda da Selic, eu vejo como esse como o grande produto dos próximos anos. Sensacional. E voltando ao que você colocou com muita expertise,
o perfil do investidor mudou. O perfil do investidor hoje são as gestoras de recursos e etc., os fundos de investimento. E esse produto é muito interessante para eles no momento que a Selic cai, porque é um produto de renda, produto de menor risco. Né? Interessante. Que bom. Pedro, queria falar um pouquinho sobre, é claro, a importância, né, de estruturação de um projeto, né, quer dizer, isso não adianta você ter uma ideia e não saber embalar isso, como ele bem colocou, com as suas considerações, para levar, evidentemente, ao mercado de capital, ao investidor, enfim. Então, a importância dessa estruturação é muito importante, não criar números fakes, não criar ilusões. Isso é muito importante, porque da outra ponta lá há uma seriedade na vírgula, né? Senão isso passa totalmente uma irresponsabilidade. Isso é um ponto importante, a estruturação. E o segundo ponto, a conexão. Quer dizer, a gente vive muito de networking, né? Quer dizer, os nossos negócios, por mais que a gente tenha capacidade de estruturação, mas se não tiver conexões, nada anda, né? E respeito. Como é que você vê essas duas pontas fundamentais para um negócio? Eu diria que é 90% do negócio. A estruturação, que eu posso dizer para alguém que está começando, ou isso é importante, que está buscando atuar nesse mercado, ou que tem motivo, que tem uma ideia, tem motivo, né? Exatamente, busque informação, né? Estude, porque assim, a gente às vezes quer fazer muitas coisas, mas uma coisa que eu aprendi é que você tem que conhecer muito e saber muito daquele mercado que você atua. Senão você atuará de forma diferente. Ser uma referência. Ser uma referência. Você pode atuar em outros mercados, sim, como investidor, mas você vai ter que ter alguém que conheça muito daquele mercado. E a incorporação imobiliária, mesmo a estruturação de negócio, mesmo que você não incorpore, você só estruture, ela envolve muitos riscos. Falei de alguns aqui, né? Então você tem os riscos fundiários do terreno, pode aparecer algo lá que inviabilize, né? O terreno está com alguma restrição que não pode ser vendido, por exemplo, aí você já investiu. A obra, a assistência técnica, depois você fica muitos anos dando assistência técnica para aquele projeto, ou seja, o projeto não acaba ali. Então você tem que estar muito certo dos números, você tem que estar muito certo do projeto que você está estruturando e desenvolvendo. Se ele tem mercado, se ele não tem, etc. e tal. Então a melhor forma é estude, busque informação. Tem cursos hoje no mercado, aliás, a gente podia fazer um, né? Quem sabe? Quem sabe? Então procure informação, estude muito, se embase o máximo possível antes de começar a desenvolver ou a estruturar o seu negócio. E conexões hoje eu diria que é a base da estruturação de negócios, porque as oportunidades já aparecem através de conexão, os investimentos aparecem através das conexões. É verdade. Né? Então, assim, se você não tiver conexões, você não consegue desenvolver. E aí tem formas, né, de você adquirir essas conexões, ou seja, se filiar à ADEME, né, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Que é muito atuante. Muito atuante. Vá nas reuniões da ADEME, né? Converse com as imobiliárias, porque o corretor final, mesmo o corretor que vende apartamento, ele pode ser um canal de oportunidades para você, porque ele pode estar vendendo um apartamento para alguém que está vendendo um terreno para comprar o apartamento, pode ser uma oportunidade. É importante estar atento, né? Muito importante. É importante estar muito atento. É muito importante. Importante conversar também com possíveis investidores, porque às vezes o investidor tem uma oportunidade e não sabe como desenvolver. Isso é interessante. Sim. E às vezes você foca numa ideia ou num caminho, ele quer outro e você não pode perder essa oportunidade. E esse é um diferencial. Você falou da velocidade e tal, go, não go. O desenvolvedor imobiliário, o estruturador, ele tem uma tendência, às vezes, a botar muito o coração no negócio. Não, mas eu gosto muito desse projeto aqui, gosto muito dessa oportunidade. E isso é importante, às vezes você precisa acreditar, lógico. Ninguém acredita e você precisa acreditar. Lógico. Mas você não pode se prender demais naquilo ali, porque são várias oportunidades passam. É verdade. Entendeu? Então, girar, fazer os negócios rápido é fundamental. Então, às vezes você ama aquele ali, ele dá o melhor resultado, mas ele está muito difícil. Parte para um mais factível, que talvez até dê um resultado menor, mas mais rápido, mais seguro. E Pedro, tem muito negócio no mercado, né? Muito. É impressionante, né? Por esses movimentos, né? Movimentos populacionais, movimentos políticos, né? Muitas oportunidades. Hoje eu vejo, como a gente falou, o centro do Rio de Janeiro como uma das principais regiões de oportunidade.
Por quê? Você tem uma série de... Ele perdeu... Uma coisa ruim pode virar uma coisa boa, né? Ele perdeu aquela característica comercial. Outras regiões se desenvolveram, né? A Zona Sul, a Barra, muitas empresas foram para essas regiões. E você tem uma série de oportunidades lá. Prédios que podem ser retrofitados. Hoje o Grupo CTV se especializou no retrofit, a gente está no 5º retrofit. Uau! 3º no centro. Ainda fez mais 2 na Zona Sul. Você tem uma série de oportunidades de retrofit, você tem oportunidade de construções que podem ser demolidas e feitas novas construções, então você tem uma série de oportunidades de uma região que já é reconhecida, que já tem público, que tem aeroporto, que tem transporte de massa. Tem tudo. Uma oportunidade que há 10 anos atrás não existia. É verdade. O mundo muda e a gente tem que estar atento. E, fundamentalmente, quer dizer, o que a gente enxerga muito e participa, evidentemente, desses encontros, é muitas reclamações que o mercado, que o mundo, que a política... Cara, tem muito negócio no mercado, tem muita oportunidade, tem que estar atento e disposto a, evidentemente, andar, usar sola de sapato para fazer o negócio andar. Não é fácil, mas também não é difícil, porque nada na vida é fácil, né? Então, realmente, a gente precisa, evidentemente, estar atento a isso. E o Pedro é um exemplo de estar atento, abraçar oportunidades, fazer acontecer. Pedro, estamos chegando no final do nosso papo, não é um programa, é um papo, mas o grande objetivo é levar para esse público, essa audiência, como desenvolver, como estruturar, como conectar, como originar bons negócios e fazer isso acontecer. É uma honra realmente ter você aqui, porque você deu uma aula, e sem demagogia, eu sabia que você ia dar, que você é bom, fala bem, didaticamente. Isso é importante para quem tem aí uma ideia, um ativo, um negócio, queira, evidentemente, evoluir, te ouvir é muito importante. Qual é o recado que você deixa para esse que está nos assistindo a te procurar? Deixa aí o teu contato, né, aonde te liga, aonde te manda e-mail, para que você possa, evidentemente, contribuir com essa evolução também. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer pela oportunidade, foi sensacional, adorei o papo. Como você falou, é um papo mesmo, foi super fluido, gostoso demais. Para você que quer empreender no real estate, no mercado imobiliário, como eu disse, há muitas oportunidades, como o Marcelo muito bem colocou. No Brasil todo, Rio de Janeiro não é diferente, mas o Brasil todo hoje tem muitas oportunidades, muita coisa. Ainda tem muita terra, né? Impressionante. Então tem muita possibilidade de negócio. Então é só pensar um pouquinho fora da curva, se instruir, né? Estar atento às oportunidades. Oportunidades de movimento de mercado, crescimento das regiões, vetores de crescimento das cidades, são oportunidades. E se você tem um imóvel, quer desenvolver, tem interesse em investir, não só desenvolver um ativo, mas investir no mercado imobiliário, pode me procurar. Meu telefone é o 98141-4517, Rio de Janeiro. Repete, por favor. 98141-4517, ou pelo e-mail pedro.magalhães@grupoctv.com.br. Olha, eu não tenho dúvida que negócio na mão dele, evidentemente, desenvolve, evolui com muita solidez e com muita responsabilidade. Pedro Magalhães, queria, evidentemente, lhe presentear. É uma cortesia, a editora Correio da Manhã acaba de lançar no mercado, já é um sucesso, do nosso querido Ricardo Cota, nosso autor, que desenvolveu um livro chamado A Mulher que Enfrentou o Brasil, a Arte e a Coragem, de Niomar Muniz Sodré Bittencourt, que é uma grande percussora e tem uma história fantástica com um jornal no qual nós estamos, que é o Correio da Manhã. Eu queria te presentear, é uma leitura obrigatória, uma história fantástica de uma mulher ativa, guerreira, e que há quase 100 anos atrás já era fera, já era realmente, fazia barulho, fazia acontecer. Numa época que era... Totalmente. A atuação das mulheres era muito mais limitada, totalmente, né? Muito mais já era... Mas elas estão dominando o mercado. Hoje, né? Totalmente, e dominem mais. Né? Precisamos de mais mulheres aí em cargos fantásticos. Porque, muito obrigado. Hein? É isso, você vai gostar muito do livro, eu já li totalmente e vale a pena a leitura. Olha, estamos terminando o Business Develop Hub, aqui diretamente dos estúdios da TVC, hoje com esse papo maravilhoso com Pedro Magalhães.
esse expert em desenvolvimento imobiliário, com um histórico absurdamente fantástico nas empresas que passou e hoje com a sua empresa. Então, quero te agradecer por ter estado até aqui conosco, ouvindo as tendências de mercado de como desenvolver um negócio no segmento imobiliário. Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus